E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar sobre uma das matérias que caem muito em concurso público e vestibulares, que é a análise combinatória. Hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre o princípio da contagem. E o legal de trabalhar com isso é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, a senha do banco. Você já parou para pensar quantas combinações de senha existem? Por exemplo, se alguém fosse querer adivinhar sua senha, fosse fazer cada uma das combinações possíveis, quantas combinações existiriam? Olha só. Primeiro, em geral, uma senha lá do banco tem quantos dígitos? 6, certo? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai poder escolher 6 números para formar sua senha. Aí eu te faço uma pergunta. Pode pôr número repetido? Pode. Apesar de não ser algo que deve ser feito, repetir número e senha, não é uma sugestão que os bancos dê para serem feitos, ao contrário, eles falam para você não repetir, você pode repetir, tá? Então o que nós vamos calcular aqui? Nós vamos calcular a quantidade de combinações de senhas que existem. E como é que nós vamos fazer isso? Olha só, pensa comigo. Aqui o meu primeiro dígito, eu estou lá no caixa eletrônico, vou escolher o primeiro dígito. Quantas opções de números eu tenho para pôr aqui? Eu posso pôr o 0, 1, 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Ou seja, nós temos 10 números que eu posso colocar aqui, não é verdade? Colocar aqui 10. Aí você para. E no segundo dígito? Eu posso repetir. Então eu posso colocar também 10 números aqui? Posso, eu tenho 10 opções para serem escolhidas. No terceiro dígito, eu também posso repetir. Então eu também vou ter o quê? 10 opções para escolher aí para fazer a minha senha, mas colocar esse dígito aqui. E aí, eu vou ter 10 opções aqui também? Vou. É recomendável fazer isso? Claro que não, mas é possível, não é verdade? E aqui, eu posso colocar aqui também outras 10 opções? Sim, eu posso colocar qualquer um dos 10 números. E por fim, eu posso colocar qualquer um dos 10 números aqui? Posso. Olha só. Poderia ter uma senha 999999? Pode, a menos que você seja louco de fazer uma coisa dessa, né? Mas poder? Pode. Vamos fingir que o banco não tenha nenhum sistema de bloqueio, tipo, olha, essa senha não pode porque é muito fraca, alguma coisa assim. Vamos supor que aceite qualquer senha. Aí eu te pergunto, quantas combinações existem de números para montar uma senha de 6 dígitos? Olha só, se você vai no Calcule Mais, a parte de dicas, tem lá na parte de extras dicas, truques para vocês aprenderem a multiplicar. E para descobrir a quantidade de combinações que existem, basta multiplicar cada um desses 10. Então olha só, qual é o truque? Vou colocar o número 1, vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vou vir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, acabei de fazer a multiplicação. Quantas possibilidades eu tenho? 1 milhão de possibilidades. Interessante, não é verdade? Olha só, isso aqui que você acabou de fazer, essa conta, é o chamado princípio fundamental da contagem. Vocês vão usar muito. É algo muito simples que vai ajudar vocês a resolver um monte de tipo de exercício. Ok? Vamos dar um outro exemplo? Em São Paulo, o pessoal teve que colocar um dígito a mais na frente dos celulares, dos números, né? Foi o dígito 9. E isso está acontecendo em várias cidades. Por quê? A quantidade de combinações de números que existiam não estava sendo suficiente. As operadoras estavam começando a ficar com medo de, olha, vai ter mais linha, gente querendo celulares, do que quantidade de telefones disponíveis. Aí eu te pergunto, quantos números tinham o telefone? O telefone era composto por 8 dígitos. Olha só, a minha senha aqui tem 6 dígitos. O telefone era composto por 8 dígitos. E aí, quantos números de telefone será que existiriam? Pensa aí, o que você pode fazer? Talvez você tenha pensado, eu vou usar a mesma maneira que você usou para descobrir a senha do banco. Exato. Por quê? Número de telefone, tem número repetido? Tem. Eu conheço vários telefones que tem, por exemplo, 9988. Pode repetir. Então, vamos supor que poderia existir aí qualquer número repetido. Então,
Quantas combinações de números eu teria para pôr aqui no primeiro número? 10. Quantas combinações aqui? Mais 10. E aqui? Também teria 10. Teriam 10 números possíveis de serem colocados aqui. Ótimo. Completei aqui todas as minhas possibilidades. Eu tenho aqui meu telefone com 8 números. E aí? Quantos números de telefone eu poderia ter com 8 dígitos? Vamos ver aqui? Vou colocar 8 zeros aqui, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou marcar os pontinhos aqui da divisão. 100 milhões de linhas de telefone. Era possível, 100 milhões de telefones diferentes. E olha só, as operadoras ainda tiveram que vir aqui botar mais um dígito aqui para aumentar ainda mais a quantidade de linhas que elas poderiam criar. Olha, essas aí devem estar vendendo e ganhando muito dinheiro, hein? Fala a verdade. Mas, você deve estar se perguntando, professor, eu jamais vou colocar número repetido na minha senha. Não vai? Não. Então, como é que eu vou calcular a quantidade de combinações possíveis se for proibido repetir número? Ah, mas isso aí tem um truque muito legal para fazer isso e você só vai usar lógica. Olha só. Eu vou vir aqui, eu quero uma senha de 4 dígitos, vai. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou fazer? Ah, mas professor, a senha tem 6 dígitos. É o mesmo princípio. Se você vir aqui, ó, quero colocar 6 dígitos, ok. Tá? Mas qual que é a sacada que você vai usar em qualquer problema desse tipo que não pode repetir? Olha só, você não pode repetir número. Quantas opções eu tenho para pôr no meu primeiro dígito da senha? 10, qualquer um dos 10 números. Aí você já usou um número aqui, na verdade? Eu não sei que número é esse, mas você já usou um. Então sobrou quantas possibilidades para usar no segundo? 9. Opa, já tem 2 números sendo usados. Quantas possibilidades sobrou para o terceiro dígito? 8. Opa, tem 3 números sendo usados. Quantas possibilidades sobraram para o quarto dígito? 7. Opa, já tenho 4 números sendo usados. Quantas possibilidades sobraram para o próximo dígito? 6. E no outro, 5. Na verdade, se você usou um número, você diminui um da sua quantidade totais de números que você pode usar. E como é que eu vou saber a quantidade de combinações que tem? Basta você fazer essa multiplicação. Vai ficar aí 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. E aí, quanto que vai dar, pessoal? Vai dar 151.200 combinações diferentes. Interessante, na verdade? E, professor, se eu fosse fazer com número de telefone, é só usar o mesmo princípio. Não tem problema absolutamente nenhum. E olha só, você pode usar isso daí para resolver muitos tipos de exercício. Por exemplo, vamos brincar com placas de carro. Tá ficando interessante, não é verdade? Porque placa de carro tem letras e tem números. E aí, o que eu faço? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou colocar a placa de um carro. São 3 letras e 4 números. Aí o exercício vai te falar que, ó, você vai no seu alfabeto tem no total 26 letras, tá? E aí você vai vir aqui e vai montar sua placa. Então vamos lá. Primeira coisa, ver se é repetido ou se não é repetido. Se for repetido, quantas letras eu posso pôr aqui? Qualquer uma das 26? E aqui do lado, posso repetir a letra? Pode. Você pode colocar qualquer uma das 26. E aqui do lado, posso repetir a letra? Pode. Você pode colocar qualquer uma das 26. E olha só, se eu posso repetir letra, posso repetir número? Sim! Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui. Quantas possibilidades de números eu tenho para pôr? 10. Se eu posso repetir aqui, eu também tenho 10 possibilidades. Aqui também, aqui também. Ótimo. Como é que você sabe a quantidade total de possibilidades? É só você fazer essa multiplicação. Vai ficar 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que vai dar um pequeno número de 175.760.000 combinações diferentes de placa, tá? E se não pudesse repetir nenhum número, como é que eu iria trabalhar? Eu ia utilizar o mesmo princípio que eu utilizei anteriormente. Eu ia vir aqui, ó, ia fazer o seguinte.
eu ia vir aqui e ia analisar caso por caso. Olha só, no primeiro dígito, que aqui seria uma letra. Quantas letras eu posso pôr aqui? 26. Ah, mas eu já usei uma letra. Quantas sobraram para eu poder colocar aqui? Olha, eu posso colocar qualquer uma das 25 restantes. Beleza. E aí, quantas sobraram para colocar nessa do lado? Posso colocar qualquer uma das 24 restantes. Aí eu venho aqui os números. Olha só que legal. Vamos lá. Quantos números eu posso pôr aqui? Qualquer um dos 10. Números de 0 a 9. Então são 10 números. Não posso repetir. Então aqui veria 9 números, 8, 7 números. E aí, como é que eu faço para descobrir a quantidade de combinações que eu tenho? Olha só, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que vai dar 78.624.000. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que tinha dado mais de 150 milhões de combinações. Só pelo fato de não poder repetir, olha só para quanto cai. Diferença, né? Aí, ó, vou te fazer um desafio agora. Olha, aqui em São Paulo existe o rodízio. Em determinado dia da semana, placas, por exemplo, no final 5 e 6, não pode rodar. Por exemplo, na quarta-feira, o carro que tem placa final 5 e 6 não pode rodar. Aí você pergunta, quantas combinações de placa existem para os carros que teriam rodízio na quarta-feira? Como é que eu faço isso? Ou então, se eu fosse fazer uma senha só com números pares, ou então uma senha só com números ímpares, e outras situações que você poderia envolver aí contagem também. Por exemplo, você tem... Vamos calcular quantas possibilidades de combinações de roupas existem no seu guarda-roupa? Mas para isso eu te espero na próxima aula. Fui!